detalhes. Mas nós vamos estar fazendo os vídeos, a videoaula de todo o material didático. Então, nós estamos em bibliologia e eu vou fazer as videoaulas, vídeos de 45 minutos a 1 hora, que eu vou fazê-los aqui em casa, entendeu? Com todo o material didático. Bibliologia, vou pegar volume 1, 2, 3, enquanto der para poder fazer. Serão aulas gravadas de 45 minutos a 1 hora e vou hospedar no canal do YouTube do Intelp, ok? Canal esse que está disponível, vou colocar o link no grupo, nosso grupo de teologia no WhatsApp, para que vocês se inscrevam lá. Eu sei que a maioria dos irmãos já estão inscritos, e lá vai ter todas as aulas. Então ninguém vai perder nada, porque lá só não vai ter interatividade, porque eu vou gravar como eu estou aqui com vocês. Não vou gravar dando aula, vou gravar uma aula, uma videoaula, contendo aquilo que nós estamos estudando. Então, eu vou hospedar no YouTube. O canal será fechado, privado, é só para nós. Aquele canal pode ver que não tem seguidores, a não ser vocês. E eu vou privar aquele canal para que seja um canal nosso, um canal de material nosso. Toda vez que você quiser estar inscrito lá, você vai ter a liberdade de ir lá. Bibliologia, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e assim sucessivamente. Ok? Tem alguém acenando? Pastora Nadir? Eu só disse, estou batendo palminha, vai ser ótimo. Ah, sim. Ah, sim. E aí nós vamos estar, no nome de Jesus, com esse material disponível lá, para vocês reverem quantas vezes precisarem, quantas vezes necessitarem, vai estar lá, ok? Aí ninguém vai perder nada. E subsídios, aí no grupo, se tiver alguma dúvida da videoaula que teve lá, vocês vão estar assistindo às aulas e anotando no caderno, em algum no fichário, e com certeza essas dúvidas podem ser tiradas no grupo. Por isso que tem uma parte lá que é tira dúvidas, ok? Pode colocar as dúvidas lá que serão respondidas a tempo, com certeza, ok? Eu estava querendo fazer na segunda-feira passada, mas a cabeça ainda não está muito boa e eu não quero fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, eu quero fazer algo com excelência mesmo, porque vai eternizar lá, vai ficar lá por muito tempo, né? Ou seja, para o resto das nossas vidas, e eu não quero que fique uma coisa qualquer. O cenário não é um dos melhores, mas é o cenário que nós temos e não importa isso. O que importa é o conteúdo que vai estar lá, o conteúdo programático, o conteúdo do curso. Então, eu peço aos irmãos a devida paciência e com a devida vênia, eu presto essa justificativa aos nossos irmãos. E no demais, vamos para a nossa aula. Página 44. Eu quero me ater aqui a um assunto de grande importância. Provavelmente entre essa aula e a outra nós já estaremos terminando essa disciplina. Okay? Visto que aqui é muito assunto agora que é conteúdo de pesquisas, mas que serão abordados naquelas aulas de uma forma também mais profunda, porque ali eu vou ter um tempo diferente do que nós temos aqui. 1 hora é muito pouco, irmão. Para nós, 1 aula por semana e 1 hora só é muito pouco. Mas é o que temos. Os irmãos têm os seus comprometimentos, a gente também tem os nossos. Fica muito difícil. E mais uma vez eu apelo aos irmãos que nos ajudem divulgando o nosso trabalho. Okay? A página 44 abre com o teste para a inclusão de um livro no cânon do Novo Testamento. O Novo Testamento, queridos irmãos, como nós sabemos, ele foi canonizado no período de cerca de um século, na verdade. Os primeiros 100 anos da era cristã, nós tivemos aí a canonização geral do Novo Testamento.
que é composto de 27 livros. Os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram totalmente reconhecidos, canonizados, reconhecidos como inspirados por Deus num período de 100 anos. Então, nos primeiros 100 anos da era cristã, nós já tínhamos a Bíblia no formato, ou o Novo Testamento no formato que nós temos. Seus 27 livros autenticados e autorizados, canonizados, ou seja, reconhecidos como livros que foram inspirados por Deus. Quando nós entendemos isso, essa facilidade que houve, e é diferente da canonização do Antigo Testamento, levou muito mais tempo e põe tempo nisso. Quando nós olhamos para a canonização do Novo Testamento, nós entendemos que foi muito prática e fácil, porque no ano 96 nós tínhamos apóstolos vivos ainda. Então, as testemunhas daquele escrito, as testemunhas oculares dos dias de Jesus, mesmo que houve aquele período do ano 70 DC, 70 depois de Cristo, onde houve a invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, aquela carnificina, genocídio terrível, historicamente conhecido por muitas pessoas, quando Tito e Festo marcharam contra Jerusalém e rios de sangue foram derramados naquele lugar. Segundo alguns historiadores, tipo Flávio Joséfo, que viveu no ano 37, aproximadamente, depois de Cristo, fora contemporâneo do apóstolo Paulo, na época, não estava dentre os contados discípulos, porém era um historiador daquela época, disse, eu não sei se por hipérbole, porque cientificamente isso é quase que impossível de acontecer, rios de sangue escorriam pelas valas de Jerusalém naqueles dias. Naquele dia onde Tito e Festo invadiu Jerusalém no ano 70. Rios de sangue, irmãos. Segundo o que está registrado, esses rios corriam a cerca de 30 centímetros de altura. Eu acredito que cientificamente isso é impossível pelo fator do sangue coagular. Poucos minutos ou segundos depois que ele é exposto fora do corpo, né? Eu não sei quanto tempo que dura o sangue coagular. E se é verdade que esses rios de sangue que jorravam pelas ruas subiam a altura de 30 centímetros, então foi uma carnificina muito grande. Aí é o horror da situação, porque para você ainda ver o sangue escorrer dessa forma, deve ser algo muito terrível, né? Então, eu coloco isso daqui como uma observação, né? Cientificamente, embora não tenham tanto conhecimento profundo para falar do valor científico disso, mas é o que a história registra. E mesmo com todas essas perseguições, o Império Romano ainda pegando pesado, prendendo cristãos, matando cristãos, mandando para a arena, no Coliseu Romano, sendo mortos por bestas feras, comidos por leões e tigres, juntamente com seus familiares, queimados nas espigas, né, que foram levantadas ali para o engodo e para agradar o povo, né, não só o povo, como o imperador e toda a sua patola. Nós encontramos nesse período os apóstolos, a igreja primitiva, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, pregando a palavra e crescendo, nos dando o exemplo do que acontece no Êxodo, por exemplo, quando se desce 70 famílias, que são 70 pessoas, não 70 famílias, 70 pessoas na história de Gênesis, da família de Abraão, né, da família de Jacó, os descendentes de Abraão, são 70 pessoas que descem para o Egito, e 400 anos depois são mais de 3 milhões de pessoas. Pessoas que eram massacradas, humilhadas, perseguidas, né, torturadas, e esse povo cresceu. Porque o povo de Deus, o povo que está com Deus, parece-me, dá-me a entender, olhando para as Escrituras Sagradas, que nós somos um povo que crescemos em meio à angústia, que multiplicamos em meio às dificuldades, que alcançamos êxito
no meio das grandes provações e tempestades da vida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que fatos históricos que mostram que nos momentos de maiores perseguições, de grande desespero do povo de Deus, foi o momento que eles mais cresceram. E isso se soma a toda a história, o período histórico da igreja. A igreja nunca cresceu tanto quanto cresceu quando estava sendo perseguida. Olha como ela cresce nos países de perseguição. E eu não digo crescer só em volume, ela cresce em espiritualidade. Porque não adianta crescer em volume. Nós temos muitas igrejas crescendo em volume, mas sem espiritualidade nenhuma. Nós estamos falando de crescer em espiritualidade, crescer verdadeiramente como Deus assim o determina, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja tinha prazer, em passar por aquele momento. Eu não digo o prazer no sofrimento, eu digo o prazer da presença de Deus em tempo de angústia. Como diz a Bíblia, o Senhor é um socorro bem presente na angústia. Então, é necessário a angústia para se experimentar o socorro bem presente, como nós já falamos outrora. O choro da noite atrai a alegria da manhã. Então, é muito importante a gente compreender essa questão. Por isso, nós hoje enxergamos a falência do cristianismo, a falência da igreja, porque é um povo que ouve algumas mensagens descentralizadas, sem Cristo no centro, que não estão preparados para a perseguição, para os dias maus, porque não é isso que é pregado. É pregado um evangelho diferente. Não é o evangelho das aflições que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós ouvimos aí algumas mensagens que parece que é um mar de rosa a vida do cristão, e o caule dessa rosa não tem espinhos. E é muito terrível isso. Por isso o amor se esfriou. Nós olhamos um cristianismo sem resposta, um cristianismo com muita teoria, às vezes até com profundidade teológica, conhecimento vasto na teologia, distorcendo para as suas várias ramificações. Mas nós vemos a igreja falida no sentido de agir. Os crentes, a igreja não reage mais como deveria reagir. A igreja primitiva, ela se iniciou num período onde Deus nivelou a vida social, nivelou a questão do carisma dessa igreja, o comprometimento dos irmãos com os irmãos, que isso também não durou muito tempo. No ano 53, lá em Coríntios, Paulo estava falando com a igreja a respeito da dissolução entre os irmãos, que alguns irmãos não cuidavam uns dos outros. E isso foi levado até ao momento mais crucial, ao momento mais sagrado, não crucial, o momento mais sagrado da igreja, que era da Santa Ceia. A Bíblia diz que uns comiam na frente e deixavam outros para trás sem comer. E assim sucessivamente. Então, nós vemos essas questões acontecendo. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, capítulo 2, aliás, onde se começa a falar com as igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia. A primeira igreja referida é Éfeso, igreja que teve João como pastor, igreja que teve vários pastores muito bons, teve a assessoria de Timóteo, que Paulo passou por lá e depois escreveu para eles: tem de ardente caridade uns para com os outros. Nós olhamos essa igreja de Éfeso, por exemplo, numa situação, num cenário muito terrível no livro de Apocalipse. Quando Deus revela para João a igreja de Éfeso, ele mostra uma igreja que tem muita coisa boa, trabalha mais do que trabalhava quando começou. Ela tem cerca de 9 a 19 qualidades, irmãos. É citado ali no capítulo 2 de Apocalipse. Qualidades extremas, abençoada. Seu último estado é melhor do que o primeiro. Você tem trabalhado incansavelmente, tem guardado o meu nome, tem defendido a fé, tem colocado as provas que se dizem judeus e não são, e ali uma série de qualificativos. Mas o Senhor diz: tenho contra ti que deixasse a primeira caridade. Vocês fazem tudo isso, mas já não é mais por amor. É conveniência. Vocês estão evangelizando, mas é por
talvez por fama, é o retrato do que nós vemos hoje na igreja. Se nós olharmos para Éfeso, a igreja de Éfeso do Apocalipse, é o que nós vemos hoje. Tem igreja que é uma bênção, tem vários eventos, vários trabalhos sociais, entrega marmitex, lava os mendigos, dá comida, aos pobres. Tem outro microfone aberto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, dá comida aos pobres, faz reuniões entre si, aquela coisa toda, mas já não é mais por amor, entendeu? É o caso de Éfeso. Isso é um perigo muito tremendo, é um perigo terrível. O Senhor disse, olha, tem um contra ti que deixasse a primeira caridade, se arrepende, lembre de onde caiu, porque senão em brevemente virei contra ti e removerei o seu castiçal, ou seja, tirarei a sua luz. Né? E isso aconteceu literalmente naquela igreja, aquela comunidade messiânica na cidade de Éfeso foi totalmente devorada e a cidade engolida pelo mar. Olha que coisa tremenda, porque a igreja não fez, não influenciou como deveria fazer. Trouxe até membros para dentro da igreja, mas membros que não tiveram mudança de vida, que não tiveram construção de um novo caráter, de uma nova criatura. Então, é muito importante a gente compreender esses dias dos apóstolos. No ano 96, é isso que acontece, nós estamos dentro do assunto da canonicidade do Novo Testamento, e nesse tempo aí é que nós vemos todo o Novo Testamento ser reconhecido como livros inspirados por Deus, os 27 livros que nós temos, ok? Esses 27 livros foi muito fácil, demorou menos tempo, porque os apóstolos, alguns deles ainda estavam vivos e testificaram de que aquilo verdadeiramente havia acontecido. Tinha muita testemunha ocular, tanto dentro da igreja como de fora, como nós vamos ver aqui na passagem, ok? Na página 44, aí, então, define aí em cima Gausen e Warfield e Charles Root, diz o seguinte, que a autoridade apostólica, a aprovação apostólica, também aprovava esses livros. Não só a autoria, não só o escrito, porque escrever qualquer um pode, nós vamos notar isso daí, mas eles, com o que eles faziam, com a vida que eles tinham, com o exemplo que eles eram, aprovavam que aquela escritura ou que aquele compêndio era divino, ok? O principal teste da inspiração foi a apostolicidade, ou seja, foi que os apóstolos estavam ali, né? Habitualmente, os apóstolos fizeram referências ao Antigo Testamento. Então, nós temos aí algumas referências que foram colocadas, descendo a página. Entrando agora na 45, aí tem por Kepler, Alexandre, que é uma observação que eu fiz. Eu não quis colocar observação, só coloquei por Kepler para trazer algo aos irmãos, uma luz dentro dessa canonicidade. Essa coleção completa fez-se vagarosamente por várias razões. Alguns livros só eram reconhecidos como apostólicos em algumas igrejas. Tinha igreja que, mesmo o livro sendo dos apóstolos, eles faziam outros testes aí. Então, algumas igrejas. Ele só foi reconhecido verdadeiramente quando todos esses livros chegaram ao conhecimento de todas as igrejas existentes ali no Império Romano. Aí foram realmente aceitos como sendo de autoridade apostólica. Porque os apóstolos tiveram de falar, foi eu que escrevi. Eles tiveram que comprovar isso, senão não havia conhecimento. A igreja estava passando por um período onde muitos estelionatários da fé, pessoas escreviam em nome dos apóstolos, assinavam em nome deles, querendo deturpar, inventavam alguns livros para mandar para as igrejas naquela época, algumas cartas principalmente, porque quando nós falamos dos livros do Novo Testamento, alguns deles são simplesmente cartas. O Novo Testamento é constituído por 27 livros, 20, sendo que há 13 epístolas de Paulo, 21 delas são cartas. Aí tem uma revelação e os 4 biografias. Quando nós olhamos essa coleção, essa estrutura do Novo Testamento, nós vamos encontrar que havia muita facilidade, porque algumas delas eram simplesmente um documento curto, uma carta enviada para a igreja tal. Por isso que está lá, carta aos Tessalonicenses, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Colossenses. Então, isso aí facilitou com que alguns estelionatários da fé viessem escrever e dar aos seus escritos a autoria que não era real.
Apesar disso, também a igreja adaptou esses livros que foram canonizados como um compêndio de regra e fé primitiva e apostólica, ok? Então, eles tinham isso como uma regra de fé. Essa era a bússola, porque eles viam a conduta dos apóstolos e o trabalhar deles. Na página 46, as diferenças de opinião acerca de quais livros seriam aceitos como canônicos foram constatadas nos escritos das igrejas ao longo do segundo século. Aí, no segundo século, nós vamos ver os concílios acontecendo, algumas coisas acontecendo, para poder se derivar, para poder se dar, na verdade, não se derivar, se dar a autoria apostólica de cada livro. E a canonicidade é a inspiração divina. Os livros canônicos do Novo Testamento, aí mesmo. Há 3 razões que mostram a necessidade de se definir o canônico do Novo Testamento. Primeiro, porque um herege por nome Marcião, está aí, ó, um registro, na página 46, ok? Esse herege por nome Marcião, no ano 140, desenvolveu seu próprio cânon e começou a divulgá-lo. Lembra do que eu falei agora, dos estelionatários que começaram a escrever coisas boas? Como homens hoje que escrevem livros, achando que os livros que eles escrevem vai substituir a Bíblia Sagrada. Aí eu estou falando da doutrina da substituição. Por melhor que seja um livro que eu venha escrever, mostrando experiências espirituais ou boas que eu tive no campo missionário, ou seja, dirigindo uma igreja, ou no dia a dia, ele não substitui a palavra de Deus. A Bíblia é o livro por excelência. Nenhum livro deve ser tido como igual. Aliás, nenhum livro chega ao pé da Bíblia Sagrada, irmãos. Essa é a grande realidade. O melhor que ele seja, trazendo referências, trazendo um testemunho de glória, de ação de Deus, os livros de best-sellers escritos por nós, com histórias que passamos, as nossas experiências, eles não substituem a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro por excelência. Então, nós não devemos nunca esquecer disso, ok? É o livro por excelência. Nenhum outro livro no mundo, ainda que tenha referências bíblicas. Eu li um livro chamado Jeová, Falso Deus, de um ministério chamado IEFA. O pastor dessa igreja fez um livro chamado Jeová, Falso Deus. O que ele queria mostrar nesse livro é que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento mandava matar povos, o Deus do Novo Testamento matou seu filho por causa da humanidade. Então, por causa dessa questão, ele achou que era diferente. Sabe quantas referências bíblicas tinha esse livro? Eu contei 175 referências bíblicas. Então, ele apoiou uma tese herege com 175 versos bíblicos. Então, nem tudo que vem com versículo bíblico, irmão, é bíblico, é de Deus. Tem que ver o contexto daquele versículo, onde ele está amparado, em que situação se pode acreditar naquilo. Ele apoia a tese dela. Quando você olha aquele livro com tanta referência bíblica, você fala, é de Deus esse negócio aqui. E não é por aí. Entendeu? Porque se você isolar determinadas passagens bíblicas, você transforma numa heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Entendeu? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Alguma pergunta aí? Tudo bem? Então, seguimos. Então, esse herege aqui criou o seu livro e começou a disseminá-lo. Muitas igrejas orientais estavam empregando nos cultos livros que eram claramente espúrios. Ou seja, eles deixaram o rolo de lado, a Bíblia de lado, e pegaram seus manuais morais, sabe, de moralidade humana, e começaram a fazer como nossos pais, né, lá atrás, acharam, por exemplo, que não há santidade em cortar a ponta do cabelo. A mulher corta o cabelo, vai para o inferno. Lembra dessas doutrinas? Criaram-se livros com essas doutrinas. Que a mulher não podia cortar a ponta do cabelo, que a mulher não pode se cuidar, que a mulher não pode isso, que não podia rapar o sovaco, que não podia rapar a perna. Lembra disso? Isso aí foram livros criados. Não é só uma doutrina. Livros criados dizendo que o Satanás, que não sei quem, e com versículos bíblicos, às vezes. E esses livros começaram a ser os livros que dominavam a comunidade.
Então, a palavra de Deus ela é insubstituível em qualquer situação. Não há testemunho maior do que o da palavra. A palavra é viva. Ah, mas morto ressuscitou. Se não foi na palavra, pode deixar que vai cair de novo morto. Entendeu? É a palavra de Deus que prevalece. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Então, essas igrejas orientais tinham isso. Um tal de edito, o edito de Diocleciano determinou a destruição dos livros sagrados. Diocleciano é o imperador que colocou João na ilha de Pátmos. Entendeu? E ele ordenou que queimassem todos os livros sagrados. Todas as Bíblias da época, para que os irmãos entendam. A Bíblia foi queimada nessa época aí. Foi destruída. Ele ordenou que se queimasse. Historicamente, diz que alguns compêndios foram salvos e por isso nós ainda temos. E sempre escapa alguma coisa. É o colocado em vasos enterrado e ninguém encontrava. E aí, certa feita, uma criança cavando o quintal, às vezes acha aquele vaso, dentro, quebra o vaso, está os documentos sagrados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante. Atanásio de Alexandria nos apresenta a mais antiga lista dos livros, como nós o temos hoje. Exatamente igual à versão atual, os 27 livros que nós temos. Policarpo, que foi um dos pastores, foi bispo da igreja de Esmirna. Clemente e outros referem-se aos livros do Antigo Testamento por expressão como está escrito nas Escrituras. Justino Marte, aí vem Irineu, vem os concílios da igreja, e aí eu já estou no finalzinho da página 47, entrando na 48. Ok? E nós vemos aí uma fala de Bruce, que afirma que quando finalmente o concílio da igreja, o Sinodo de Hipona, elaborou uma lista dos 27 livros do Novo Testamento. Então, houve um concílio entre os eruditos da época, doutores, pessoas que tinham uma vida voltada à orientação divina, para poder ter a aprovação dos livros que nós temos hoje. Nós entramos aí nessa página e nós temos aí os apócrifos, na 48, do Novo Testamento. E aí vem a descrição deles. A Epístola de Barnabé, né? A Epístola aos Coríntios não paulina, a antiga homilia também chamada de Segunda Epístola de Clemente, o Pastor de Hermas, e vem uma referência aí de alguns apócrifos do Novo Testamento. São livros que, às vezes, é bom até os irmãos, muitas das vezes, pesquisar na curiosidade, para poder ler, porque é um conteúdo histórico dentro desses livros aí. Não dá para acreditar na espiritualidade deles, mas o conteúdo histórico, né, em partes, pode nos ajudar a ter uma luz a respeito dos dias da cultura, daqueles dias que os apóstolos estavam. Aí nós temos o Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo e Tecla, Epístola aos Laodicenses, o Evangelho segundo os Hebreus, as 7 epístolas de Inás. Olha só, então nós temos aí uma lista dessas referências desses livros. Na página 49, apócrifos foram ou não inspirados? Aí eu vou dar a resposta para os irmãos, mas aí tem um detalhamento. O cânon dos judeus foi aceito pela comunidade cristã e consiste nos mesmos livros que aparecem nas Bíblias dos Evangelhos. Um total de 39 livros do Antigo Testamento, certo? E 27 no Novo. Fazendo assim um total de 66 livros e não 73, como pretende a Igreja Católica Romana nos apresentar, por causa dos seus 7 apócrifos, 4 acréscimos ali do não canônico. Ok? E nós olhamos ali uma discrepância tremenda. É lógico que os livros apócrifos não foram inspirados por Deus. Por isso, a facilidade, qualquer pessoa pode registrar um ato, mas isso não quer dizer que aquela pessoa que está registrando aquele ato está inspirada por Deus. É esse o cuidado, e eu vou trazer isso para a espiritualidade agora, para dentro da igreja. Quando nós começamos a olhar dentro da igreja e ver muita coisa, irmãos, nós precisamos compreender quem está nos inspirando a buscar essas coisas. Se é Deus, ele vai dar rumo. Se é Deus, ele vai nos usar para arrumar aquela situação, para melhorar aquela situação. Se é de nós mesmos, se é humano, automaticamente nós vamos ficar desanimados, enfadados e talvez até desacreditados. E se for diabólico, pior ainda, que nós vamos nos tornar críticos e perseguidores dos nossos irmãos. Vocês estão entendendo que forte é isso?
Eu preciso compreender o que é que está me inspirando quando eu estou de contato com a igreja divina, principalmente nos seus momentos de fraqueza, que é o que a gente mais enxerga dentro da igreja, são os erros, irmão. Não tem outra coisa. É o que está errado. Mas de que forma eu recebo isso é que vai mostrar quem está me inspirando a olhar para aquele lado. Que se é Deus que está me inspirando a ver aquilo, ele vai me ajudar a criar uma estratégia para arrumar aquilo. Se for eu mesmo, eu vou cair no desânimo, no descrédito, daqui a pouco eu estou um desigrejado. E se for o demônio, é pior, porque aí eu vou começar a perseguir a igreja de Deus. Independente dela ter falha ou não, ela é de Deus. Eu não sei se eu já falei aos irmãos, o Apocalipse começa com a revelação das 7 igrejas. Lembra que está escrito lá? E havia os 7 castiçais de ouro. Não fala que era 7 castiçais, um era de ouro, outro de prata, outro de barro, outro de bronze, outro de pedra, outro de farinha com açúcar. Diz que os 7 era de ouro. Não fala isso? Por que está escrito assim lá no Apocalipse? Porque não importa se é Esmirna e está passando por luta, e é Tirátira e tem Jezabel. É de ouro aos olhos de Deus, porque pertence a ele. Quem é dono dessa igreja é ele. Quem vai consertar essa igreja é ele. Não cabe a nós. Por isso que os 7 castiçais é de ouro, com todas as suas falhas, mesmo Filadélfia sendo uma das melhores igrejas ali, ela é Esmirna, o Senhor revela todas as outras 5 como igreja de ouro. Porque é de ouro aos olhos dela. Por isso que ele manda uma palavra de arrependimento a elas. Se você olhar, Deus não quer matar elas, Deus não quer destruir elas, Deus quer conserto. Deus quer que elas se cheguem a ele. A pior delas é Laodiceia. E Deus disse, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que coisa forte, né, irmãos? Então a igreja tem dono. Ela tem falha, mas tem dono. Ela tem camarada bagunçando, mas tem dono. A igreja tem dono. E o dono não sou eu como pastor, não é vocês como pastores também, missionários, missionárias. Não. O dono da igreja é Jesus Cristo. Pedro disse assim, não vos assenhorie do rebanho, como se fosse vosso. O rebanho tem dono. Não tenha domínio sobre ele, porque vai ter problema. Ela tem dono. Às vezes ela não... Que Deus me livre pelo que eu vou falar assim. Eu só estou usando de exemplo. Às vezes não presta. Mas o dono dela... cuida dela, meu irmão. O dono dela... Quem está trabalhando nela não sou eu. Quem vai mudar ela não sou eu. Quem vai salvar ela não sou eu. É o dono dela. E é muito forte. Quando nós conhecemos Filipenses 1:6, nós vamos compreender que Deus tem um tempo de trabalho na vida de cada pessoa. O que diz lá? Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Olha que coisa forte. E até quando? Até o dia de Jesus Cristo. A gente quer ver o irmão no prumo de hoje para amanhã. Mas Deus tem até o dia de Jesus Cristo. Porque essa obra não é minha nem sua. Nós não temos poder de transformar, libertar, de fazer nada. Esse poder é de Deus. Salmo 62:10. Uma coisa disse Deus, às vezes ouviu, o poder pertence a Deus. Né? Então, é muito importante nós compreendermos essa situação. É muito forte. Quando nós olhamos para a Bíblia, o cânon sagrado, nós encontramos isso, um cuidado de Deus. Por que existe a Bíblia? Justamente porque Deus tem esse cuidado. Deus não desistiu daqueles que muitas das vezes nós queríamos que ele desistisse. Tem pessoa que a gente olha na igreja, vamos falar a verdade, a gente fala, meu Deus, o que esse camarada está fazendo aqui? Está perdido, isso aí se perdeu. Caiu do ônibus aqui dentro. Mas não é problema nosso. Isso não é problema nosso. É de Deus. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar calado. A Bíblia dá a orientação para que a gente chame essa pessoa com amor, do lado, e oriente, e deixa Deus trabalhar. É isso aí que a gente precisa fazer. Aí nós temos aí, irmãos, na página 49, os concílios. Primeiro, o concílio de Damasco, o concílio de Inocente, o concílio de Elásio, o concílio de Elidas, o concílio de Laodiceia, o de Hipona, o Catargo e Florença.
certo? Nós vamos falar de outros concílios, concílio de Trento, há vários concílios, a igreja teve vários concílios, que eram essas reuniões que eram feitas, na verdade, para poder fortalecer a questão das escrituras. Não é, Claudete? Então, pela lógica, a Bíblia era para ser maior do que ela é hoje, porque muitas coisas foram perdidas, então? Não. Na verdade, só esses livros tiveram na mão o relacionamento com os apóstolos. Os outros livros são livros extras, né? O que não tem na nossa Bíblia hoje é tudo livro extra. Não pode ser totalmente... qual a palavra correta de usar agora? Totalmente lançado fora, porque tem valor histórico, mas não precisamos dele no cânon. O cânon é só esse aí mesmo, certo? A única coisa que mostra que a Bíblia, irmã Claudete, podia ser maior, é o que está em João, que João diz o seguinte, que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo de então lá. Então, você imagina que tamanho de Bíblia que nós teríamos, né? Então, eu acho que esse outro todo são esses livros que as outras pessoas escreveram. Algumas coisas que não estão na nossa Bíblia, mas algumas pessoas viu Jesus fazer. Você imagina eles anotando cada cura que Jesus fez, que tamanho ficaria esse livro? Cada salvação, cada pessoa. A gente pode ter essa ideia é notável, né? Que se fosse, está escrito na própria Bíblia, que se fosse para registrar tudo que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo daquela época. Então, seria algo... Nós nunca ia conseguir... Hoje, nós não poderíamos estar falando aqui, ó, você já leu a Bíblia toda? Porque não ia ter que viver umas 5 vidas aí para poder ler uma Bíblia toda, né? Mas é bacana a gente compreender isso aí, né? O que nós temos canonizado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para nós já é o suficiente, né? Mas certamente ela seria maior se fosse registrado pelos apóstolos, se Deus inspirasse. Deus não inspirou os apóstolos a registrar essas outras partes, mas o que eles registrou para nós já é o suficiente, ok? Então vamos lá, irmãos. A página 50 mostra para nós essa discrepância dos 73 das Bíblias católicas. Porém, o Concílio de Trento, 1546, depois da Reforma Protestante, foi que a Igreja Católica Romana decidiu incluir esses 7 livros. O que aconteceu com Lutero na Reforma mexeu com a Igreja Católica de tal forma, e eles inventaram esses 7 livros e colocaram lá. São registros históricos, colocaram lá para poder apagar a voz de Lutero, que pregou contra as indulgências antes vendidas, o terreno no céu, a salvação, né, por mérito e assim sucessivamente. Lutero batalhou contra isso e criou um livro chamado 95 teses da justificação pela fé. Inclusive, existe um livro chamado As 95 Teses de Lutero, ok? Que é sobre justificação pela fé, não vem de obra. É muito importante que os irmãos um dia leiam esse livro, ok? As 95 teses. Se eu tiver aqui, eu vou colocar disponível lá no grupo. Eu acredito que eu tenho aqui. Aí eu vou pôr disponível para os irmãos terem esse compêndio que é maravilhoso lá no grupo, ok? Então, os livros apócrifos vieram para poder fortalecer a mente dos católicos naquela época, pagã, para eles continuar debaixo daquele jugo terrível, um jugo de destruição moral e espiritual. O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, como está aí na página 50, irmão, fala a respeito dos 27 livros que eles não eram todos, não foram reconhecidos oficialmente de uma única vez. Ele foi paulatino, né? Foi a partir de movimentos que houve dentro do cristianismo, no sentido de acrescentar ou eliminar alguns livros. Então, eles sentavam primeiro, tinham cuidado de sentar, meditar naquele livro, pesquisar tudo, ver toda a situação, para depois incluir esses livros no Novo Testamento, os escritos, mesmo porque alguns deles ainda eram fragmentos, pedaços, não havia tido a sua compilação completa.
Então, precisou, se pode notar que, por exemplo, a gente podia ter só uma carta aos Tessalonicenses, nós temos primeira e segunda. Nós temos, podia ter só uma epístola de João, nós temos uma, duas, três. Certo? Aí tem o Evangelho de João e ainda tem o Apocalipse, que é do mesmo João. Nós temos aí Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, um gentil, camarada que não foi contado com os discípulos. Olha que coisa tremenda, né? Mas foi testemunha de algumas coisas ali. Foi um camarada que deixou os seus afazeres para poder registrar algumas coisas das quais Jesus havia feito. Então, nós encontramos essas questões. Os estímulos para que se coligasse oficialmente esses livros, várias forças contribuíram para que se oficiasse esses 27 livros. Dentre elas foi o estímulo eclesiástico, das listas do canônico, um fundamento em levar para a igreja um compêndio com autenticidade da inspiração divina e com verdadeiramente um manual apostólico da nova aliança, revelando a graça salvadora de Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque a graça é de Deus, irmão. A graça é de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então, é muito importante a gente compreender isso. A igreja primitiva tinha necessidades internas e externas e precisavam desses livros. Ok? Na 51, nós temos o estímulo teológico, porque já tinha as escolas. A igreja começou bem por quê? Porque eles se reuniam para estudar, para aprender. Né? Hoje nós temos pessoas que entram na igreja e não querem aprender. Nós temos pastores que não querem aprender. Era para ter um monte de pastor aqui nessa sala de aula. Vocês não sabem como é a minha luta para colocar um núcleo teológico dentro de uma igreja. E não é com os membros, não. Os membros pedindo e o pastor se negando. Às vezes quer propina, às vezes quer dinheiro para a gente poder botar um núcleo. Não tem interesse teológico, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então ele quer continuar sendo o centro das atenções e a teologia vai desmascarar isso. A teologia leva o crente a adorar somente a Cristo, a Deus e a mais ninguém. Não dá para endeusar homens. Então tem um monte de quesito, é uma luta muito grande. Entendendo? Fora a luta espiritual que o Satanás não quer que as pessoas aprendam a palavra de Deus. E precisava, a igreja primitiva ela foi muito forte no estímulo teológico. Né? Exigia-se o pronunciamento oficial da igreja a respeito do cânon. Então os líderes tinham contato com as escrituras. Hoje nós temos pastores que não sabem defender a fé. Você tem coragem de perguntar para o seu pastor algumas coisas? Algumas perguntas a respeito de Deus? E você vê ele gaguejar? O que você faria se acontecesse isso? Ah, pastor, Deus sabe, né? Nem todo mundo tem um dom. Às vezes ele não foi chamado para isso. Opa, pega aí. Ele é o pastor, é o guia. Ele é obrigado. Se Deus o chamou, Deus o capacita na palavra, porque o que dirige a igreja é a palavra. Já pensou ser ovelha numa igreja, um pastor que não sabe ler? Não sabe pregar? Ou prega qualquer coisa? Não sabe ensinar doutrina? Não estou falando pregar sobre o cego de Jericó, que isso qualquer um prega, é só estudar lá, você prega. Estou falando falar sobre o Bartimeu, que é o mesmo, o filho de Timeu, o cego de Jericó. Não estou falando sobre falar da viúva de Naim, ou a mulher do fluxo de sangue, isso aí é história. Eu estou falando trazer a doutrina da salvação, por exemplo, falar a respeito dos 3 tempos da salvação, fomos, somos e estaremos, defender essa doutrina. Tem pastor que não sabe fazer isso. Tem igreja que não tem esse... Então é muito ruim isso, irmão. Porque você não está sendo pastoreado, na verdade. Você imagina, o cara tem um cajado na mão e está com um pedaço de toco. Porque não tem a fundamentação teológica. Precisa ter, ok? Porque é a primeira coisa que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia fala. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. É obrigatório o pastor manejar bem a palavra da verdade. Ser estudado. Se debruçar na Bíblia. Não tem tempo para a Bíblia, não pode pastorear. Vai pastorear com o quê? Deus me disse? Com sonho? Conto de fada? Por isso tem muita gente que quando vai pregar,
Ele começa a falar, lê um texto da Bíblia, começa falando alguma coisinha, daqui a pouco ele vai contar que em 1900 ele estava lá no Canadá, e daqui a pouco ele foi atravessar o mangue, e caiu, uma cobra veio picar, mas o anjo desceu. Palhaçada! Vocês estão entendendo isso? Escritura é escritura. O que define a nossa estrutura é a palavra de Deus. Então, precisa ter conhecimento. O obreiro tem que ter conhecimento, saber manejar bem a palavra da verdade. Não pode ser neófito. Entendendo? Não pode, de forma alguma, de maneira nenhuma, ser leigo dessa forma. Pastor Nadir? Pastor, e depois que a gente começa a buscar entendimento, a gente começa a ficar mais exigente, né? Você começa a ouvir umas pregação dessa aí, Deus me perdoa. Eu chamo de salada. Eu falo assim, começa a fazer uma salada, começa no assunto, e daí a pouco tá não sei nem quantos livros. Meu Deus, eu fico assim, desnorteada. Eu falo, peraí, e um princípio, que foi a palavra-chave que entrou, onde é que ficou? Já se perdeu. Se perdeu, sabe? Então, assim, é uma questão de você querer melhorar e buscar cada dia mais. Assim, eu ministro, eu sei que eu não sou dona da verdade, mas eu luto para buscar, entendeu? Gente, é cada coisa, igual eu participo de várias lives aí, né, por dia, assim, às vezes a gente ouve umas coisas assim, claro que a gente tem que ficar calado, né, para não estar pecando muito, mas, assim, é difícil, sabe? Dói até nos ouvidos às vezes. Porque verdade. Vocês vão ver no meio do curso para lá. É uma exigência, vocês ficam, sem perceber, vocês ficam muito críticos. Porque vocês já não aceitam mais qualquer coisa. E não é porque, não é arrogância, irmãos. É porque a verdade liberta. Então não dá para ficar ouvindo asneira. Entendeu? É muito terrível. E a igreja saudável, eu tô tentando abrir um trabalho aqui, porque a gente vai visitar ali, vai visitar acolá, e a gente vê, às vezes tem muita aparência de piedade, mas nega a sua eficácia, aquela coisa toda. Eu tenho um desejo de formar uma igreja família, e se o Senhor me deixar escapar de toda essa situação que a gente está vivendo, eu vou fazer um trabalho aqui. Já até falei com o pessoal, né? Mas tá difícil, a gente tem que ter estrutura. Como obreiro, irmãos, nunca desapega a estudar. Eu estudo até hoje. Eu estava dando aula, formando uma turma lá no núcleo nosso em São Paulo e fazendo mestrado, terminando um curso. Eu estudo até hoje. Por quê? Porque eu não me acho preparado, muitas das vezes, para muitas coisas. E eu preciso ter esse preparo para poder dividir um material com essas pessoas, dividir o conhecimento, a graça de Deus com as pessoas que estão ao meu redor. Cuidar de pessoas, irmão, não é qualquer coisa entrar numa casa e falar besteira, entendendo? Na hora de aconselhar uma família, sem falar de experiências simplesmente pessoal. Pode-se falar de algo pessoal, tá entendendo? Mas experiência, nós precisamos compreender na maturidade que experiência é algo totalmente pessoal, tá entendendo? A pedra que Deus deu para Davi derrubar Golias não foi as 4 que sobrou. Não diz que o Abissai matou Isbi-Benob com a segunda pedra que Davi não usou. Não, ele matou foi com a lança. E assim sucessivamente. Está entendendo? Porque cada um, Deus tem a sua maneira de trabalhar e agir. E nós precisamos ter isso na nossa mente. A Bíblia, ela não pode ser tirada dos nossos cultos, irmão. De forma nenhuma. Ela ainda é a bússola. Vai nesses cultos que é uma cantoria terrível. Canta o sabiá laranjeira, canta o pardal, canta a coruja, canta todo mundo. Passa alguém na rua, dá mais uma oportunidade, sobra 10 minutos para alguém pregar. Pelo amor de Deus, o cabo às vezes se esforça, estuda, tá ali, ora, chora, jejua para levar uma palavra. Chega lá, o pastor fala, só sobrou 15 minutos, mas Deus não precisa de tudo isso e tal, Deus é sábio. Quem não é sábio é quem está dirigindo o culto, meu irmão. Está entendendo? Uma igreja que não dá prestígio à palavra de Deus, a palavra de Deus é o principal do culto. Tem culto que Deus não quer nem ouvir a nossa canção. Está todo mundo mais sujo do que Paulo de Galieiro. Está todo mundo perdido, está em briga, fofocaiada, discussão. A igreja está bagunçada e está todo mundo cantando. Você acha que Deus recebe isso?
Essa noite é a noite de dobrar os joelhos, se arrepender, chorar entre o alpendre e o altar e ouvir uma boa palavra de Deus. Entendeu? Porque é a palavra de Deus que nos limpa. Vós já estáis limpo pela palavra, aleluia. Pela palavra que eu vos tenho dito. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Olha que palavra linda de Jesus. Saiu da boca de Jesus, do discípulo, João 15. Vós já estáis limpo. Como, Senhor? Pela palavra que eu vos tenho dito. Louvor não limpa ninguém. Louvor é de nós para Deus. E tem dia que Deus nem recebe porque a gente está mais sujo. Está cantando brigado com o cônjuge. Cantando e brigado com o pai. Cantando e com mal da irmã na igreja. Cantando e querendo ver o irmão parar. Cantando e querer ver o irmão sair da igreja. Cantando e fofocando. Você acha que Deus recebe esse louvor? Aí põe aquela cantoria na igreja e a palavra fica para lá. Mas vamos embora. Vamos que a gente vai parando nessas coisas aí, a gente se empolga e a lição fica para trás. Vamos lá. Então, a canonicidade se dá por isso daí. Nós olhamos aqui, né, o estímulo teológico, aí vem o estímulo político. Tudo a ver com a política também, porque o que regia a humanidade era a política. E a igreja precisava ser preparada para os ataques políticos, porque a igreja foi atacada politicamente. Foi o império que atacou a igreja. O problema do império, o império não estava nem com a espiritualidade. Você acha que Roma perseguiu a igreja por causa de cego ver, mudo falar, ou os crentes fazer culto? Não, o medo deles era esses crentes que estavam abrindo os olhos, como a pastora Nadir falou aqui agora. Os crentes estavam abrindo o olho. As pessoas se convertiam a abrir os olhos para toda aquela coisa. Eles queriam propagar a miséria politicamente. Está entendendo? O povo precisava depender do Estado. Quando não se subordinava ao Estado, então eles perseguiam a igreja. Por isso é um cunho político. Uma igreja bem preparada espiritualmente, teologicamente, irmão, ela vence todo o cunho político que está aí. Toda essa questão. Que nós somos perseguidos não é porque esse povo... Não, é o medo de perder o poder. Que é a guerra do poder. Politicamente, os homens do mundo não querem perder o poder. E, infelizmente, nós estamos vendo isso também dentro da igreja. Alguns homens não querem deixar o poder. Eles sentaram naquela cadeira e têm aquela cadeira como trono. Aquilo é o poder deles. Entendeu? Então, tinha esse estímulo político. A compilação e o reconhecimento progressivo dos livros canônicos. Como que aconteceu isso? Como foi? Foi havendo tão grande diversidade geográfica de origens destinatários que nem todas as igrejas iriam possuir esses livros. Aí, então, teve que se fazer os escritos, se juntar esses escritos, começou de imediato a corrigir todos os escritos apostólicos que pudessem autenticar. Eles foram autenticando e mandando para as igrejas, por inteiro, para que toda a igreja tivesse a Bíblia. Você notou que tem igreja que está tirando a Bíblia? Não? Tem igreja que está tirando a Bíblia. Eu já vi pastores subir no púlpito com o livro do Augusto Cury. Não estou falando mal dos livros do Augusto Cury, porque tem alguns escritos bons, mas a Bíblia não pode ser substituída, meu Deus. Hoje eu vou ler para vocês aqui uma mensagem a respeito. O Augusto Cury escreveu uma experiência muito forte. Para com isso, pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia tem 66 livros, 31.173 versículos, 1.189 capítulos, mais de 3.000 promessas direcionadas à igreja. Querido, nós vamos ficar olhando para Augusto Cury, Philip Yancey, são escritores, não estou minimizando a espiritualidade desses homens. Mas eu estou dizendo que a Bíblia é insubstituível. A seleção dos livros fidedignos. Então, eles fizeram por um modo de seleção, certo? Lucas escreveu em seu Evangelho e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós vemos cada um dos escritores se reunindo. Esses livros, por exemplo, dos Evangelhos foram escritos pós o livro de Tessalonicenses, de Paulo. Então, eles se datam pós. Os primeiros livros escritos do Novo Testamento foram os escritos de Paulo, carta aos Tessalonicenses e aos Gálatas. Ok?
Os cristãos foram advertidos com as falsas cartas nessa época, certo? João, em seu evangelho, destrói uma crendice que circulava no seio da igreja no século I, que fala que o crente jamais, ou que ele jamais morreria, certo? Em sumo, podemos dizer que no seio da igreja havia um processo seletivo em operação. Então, havia uma seleção. Eles foram altamente selecionados. E por aqueles que estavam vivenciando ainda a unção do poder do Espírito Santo do dia de Pentecostes. A leitura de livros autorizados também acontecia nesses dias, certo? Esse processo da canonização se deu por isso, que só podia se ler os livros que eram autorizados, e assim sucessivamente. Na página 52, nós temos algumas curiosidades históricas. As cópias começaram a ser feitas desde o princípio para enviar a outras igrejas, começa lá. No século II, nós vamos ver os livros do Novo Testamento começando a ser feitos em forma de códice. Os 3 mais antigos, completos, conhecidos, os mais valiosos manuscritos do códice são o Sinaítico, o Vaticano, né? E o Alexandrino. São os códices que nós estudamos já lá sobre a teologia do Antigo Testamento. Essas Bíblias já eram completas na sua estrutura do Antigo Testamento, não estava separada, elas estavam completas, seus 39 livros, como nós temos hoje. O manuscrito sinático foi descoberto por um alemão chamado Tischendorf, em 1844, e aí vem um resumo histórico que não há necessidade de nós entrarmos aqui. As versões do Antigo Testamento, Septuaginta, é a palavra para nós hoje terminarmos aqui a nossa aula. A Septuaginta é uma tradução original do hebraico, do Antigo Testamento, na verdade é transliteração. Coloquei tradução, porque é a linguagem falada, mas é transliteração. E a semana que vem nós vamos continuar nela aí, na Septuaginta, que fala a respeito dos 70 homens que foram escolhidos para poder fazer essa transliteração. Já disse alguma coisa antiga, né? O latim antigo, certo? A Vulgata Latina, como nós temos, eu acho que eu disponibilizei para os irmãos lá, a Peshitta, que é a siríaca, a Exapla siríaca, a copta e as versões menores. Tudo isso aqui, irmão, é só a nível de pesquisa, certo? Só vou falar um pouquinho mais de Septuaginta, que eu quero contar para vocês como foi a história desses 70 homens, entendeu? 70 judeus que se reuniram, tomavam banho quando ele escreveu o nome do Eterno, Hashem, o nome, ok? E eu vou contar como foi que a história é muito bonita, só sobre isso, mas o resto aí é tudo. As versões do Novo Testamento, nós temos o latim antigo, a Diatessaron e o siríaco antigo também. A Peshitta, a copta, a armênia, a Geórgia e a Vulgata latina, como nós a temos hoje, as versões secundárias e as versões modernas. Tudo isso aí são bíblias, como elas começaram a fazer. A Bíblia em português, as traduções parciais, e aí nós temos a grande cooperação de João Ferreira de Almeida com seu pessoal, e nós estamos na página 60. Traduções completas, como a João Ferreira de Almeida, porque algumas traduções eram parciais. E João Ferreira de Almeida teve a sua contribuição muito forte para nos trazer a tradução completa como nós temos hoje. Não na versão que nós temos, passou por várias edições e versões, mudando-se e perdendo-se algumas coisas. Ok? Aí os manuscritos gregos, que é muito bom, os papiros, as uniciais, o códex, certo? Que são os códices bíblicos e manuscritos uniciais, e os códices vaticanos, e aí eu venho trazendo cada um dos códices também, que é só a nível de pesquisa. Por isso que eu disse que aqui é dar um pulo, que é tudo material só para vocês terem aí. Ok? As letras maiúsculas e minúsculas está como era feito, certo? Os lecionários, os astracas, a Bíblia e seus escritores será o nosso assunto. Página 66, com uma vertente de estar falando, e aí depois só vai faltar mais 20 páginas, eu acredito que tudo nós vamos terminar na próxima aula, no máximo, na outra aula nós já estamos conversando teontologia, ok? Eu vou fazer uma prova oral dessa matéria aqui, viu, irmãos? Mais ou menos uma base de bibliologia. A pergunta é uma só, vai ser só uma pergunta para todos. E se vocês quiserem formular um trabalho, fica até melhor. Ok? O trabalho, a temática será isso aqui. Defina a Bíblia.
o que é a Bíblia para você. Um pequeno resumo de tudo que você entendeu, certo? Quero que você aborde essas questões das edições, as dificuldades, as pessoas, o contato com as escrituras, e no final será pedido isso daí para vocês, ok? Só para mim ter uma base do que vocês conseguiram encontrar. Vou mandar um questionário de bibliologia, vou corrigir ele e vou mandar a vocês de volta, para que vocês o tenham com as respostas certas também, independente do que vocês erraram. Eu preciso que vocês tenham as respostas certas. Então, nós vamos falar na próxima aula sobre a Bíblia e seus escritores. Irmão, termina essa aula agradecendo a vocês por esse espaço, por essa oportunidade, conclamando novamente as vossas orações e pedindo que divulguem a sala, me ajudem, ajude a minha família, socorre a gente aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo no vosso coração. Amém. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe os demais e tenha um restante de final de semana abençoado. Amém. Um ótimo sábado. Mãe Claudete, assim que disponibilizar lá no canal essa aula, só manda para nós, tá bom? Obrigadão, minha irmã. Um beijo e fica com Deus, minha irmã. Leite, um beijão no seu coração, meu filho. Que Deus abençoe você aí na Angola. Os nossos irmãos que não tiveram na aula hoje, dá um toque neles lá, ver o que está acontecendo, tá bom? Eu sei que há dificuldade de sinais e dificuldade de internet, mas em breve eles vão ter acesso ao canal lá para ter as aulas que eles têm perdido. Eu sei que os irmãos da África têm esses problemas aí com a internet. Um beijo a todos vocês. Gabi, um beijo. Irmão Antônio, aí da África, um beijão para você também. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém, Deus abençoe. Amém, a paz.